O pecado vai ter que sair, na minha vida ele não vai ficar. O pecado vai ter que sair, na minha vida ele não vai. Sai, pecado aqui não é. Boa noite, gente. Boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria. Amém. Jesus está no meio de nós. Jesus está aqui. Amém. E tem uma grande obra para fazer na sua vida e na minha também. Até cochichando ali, se podemos pedir a música, o pecado vai ter que sair. Porque o tema desta noite é Jesus Salvador. É o pecado, mas Jesus Salvador. João Manuca dizia assim, ia organizar os seminários, e o pecado, o João Manuca, quase que ganha o nome de pecado, de tanto que era ele que pregava esse tema. Mas é o pecado e Jesus nos salvando. E com atitude de desejo, de quem deseja ser livre das consequências, das raízes do pecado, nós podemos cantar como criança livre que manda embora aquilo que deve sair da nossa vida. Porque o pecado, naquilo que nós conhecemos é uma coisa, e no que nós desconhecemos, a gente vai ficando escravizado e não sabe por quê. O pecado acaba piando com a gente, deixando a gente engessado, amarrado. E eu quero ficar livre do pecado e das suas consequências. Vamos ficar de pé e cantar essa música, mandando embora. O pecado vai ter que sair. Da minha vida pode sair. Não precisa mais ele pode sair. O pecado vai ter que sair, na minha vida ele não vai ficar. O pecado vai ter que sair, na minha vida ele não vai. Sai, pecado aqui não é seu lugar. Sai, pecado aqui não é seu lugar. O pecado vai ter que sair, na minha vida ele não vai ficar. O pecado vai ter que sair, na minha vida ele não vai ficar. Sai, pecado aqui não é seu lugar. Sai, pecado aqui não é seu lugar. Pode sair, né? Quem? A tristeza, né? É verdade. A tristeza vai ter que sair. Na minha vida ela não vai ficar. A tristeza vai ter que sair. Na minha vida ela não vai ficar. Sai, tristeza aqui não é seu lugar. Sai, tristeza aqui não é seu lugar. O medo, acho que pode ir embora também, vocês acham? Eu penso que os medos, porque pode ir embora, não quero de jeito nenhum na minha vida. Ele, essas raízes, pode ir. O medo vai ter que sair, na minha vida ele não vai ficar. O medo vai ter que sair, na minha vida ele não vai ficar. Sai, o medo aqui não é seu lugar. Sai, o medo aqui não é seu lugar. A doença também pode ir embora, né? Pode, não pode? Vocês acham, gente? Amém. A coitada pode ir embora, né? a doença vai ter que sair. Na minha vida ela não vai ficar. A doença vai ter que sair. Na minha vida ela não vai ficar. Sai, doença aqui não é seu lugar. Sai, doença aqui não é seu lugar. Raiva é uma mancha horrível, mancha o interior da gente, que vai atraindo tudo que é negativo até virar até ódio. É uma mancha que vai adoecendo e vai atraindo tudo que é horrível na nossa vida. Então, para essa mancha sair, para não acumular mais nada, nós já mandamos água embora, não é? Vamos. a água vai ter que sair. na minha vida não vai ficar. A água vai ter que sair, na minha vida ela não vai ficar. Sai, a mágoa aqui não é seu lugar. Sai, a mágoa aqui não é seu lugar. Certeza do Deus presente, do Deus conosco, de Jesus vivo e real, aqui no meio de nós, no seu e no meu
meu coração. E aqui presente no sobrenatural conosco, Deus está nesse lugar. Jesus, a Trindade, o céu é por nós. A Jesus presente, que é o convidado de honra, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. A Ele presente, você que crê, você que tem certeza que Ele está, vamos recepcioná-lo com a calorosa salva de palmas. Nesta noite é pecado e Jesus Salvador. Podemos ficar assentados. Nós estamos na terceira semana do seminário. Qual foi o primeiro tema? Semeador. Quem pregou o tema, o semeador? Daniel. E o segundo foi o qual? Amor de Deus. Daniel de novo? Daniel de novo. O amor de Deus. E o terceiro tema é o qual? Pecado. E Jesus O Salvador. Eu vim cá pregar seu pecado, nem pensar. Vim cá para ficar livre de pecado. Então vai Jesus Salvador no meu coração. Mas é interessante que eu tenho a dificuldade de descrever pecado que só a misericórdia de Jesus. Que eu digo até que o ministério por cura interior traz para mim, deixou em mim a dificuldade de enumerar pecado, porque é diferente caminhar pela vida onde ficou marcas, onde ficou dores, e apresentando o Jesus que cura, o Jesus que ama, o Jesus que olha para a minha alma, olha para o seu coração e sonda com a compaixão. Mas também acredito que não dá diferença. Porque, na verdade, o pecado é aquilo que fere, aquilo que machuca. Pecado causa ferida, causa machucado. E a vida em pecado, a gente fica meio que bloqueado. A gente vai esquivando, fugindo das coisas e até achando que as pessoas estão afastando da gente e a gente é que está afastando. Eu até dou como exemplo que não deve ser na vida de todos, não. Mas quando a pessoa está em vida de pecado, ela era acostumada a sentar lá na frente na igreja. Da medida que a vida vai ficando meio que irregular, não está muito bom não, ela vai chegando para o banco mais de trás. Mais de trás e mais de trás, até que ela senta no último. Quando ela já acostumou a sentar no último, é facinho de eu cair fora. O pecado faz isso conosco. Cega os nossos olhos de alma, os nossos ouvidos ensurdeces, que é o ouvido do coração e da alma. Aí a gente não tem entendimento, a gente não entende as coisas, porque o pecado, ele tem o poder de fazer isso em nós. Inclusive, a gente vê coisa que a gente não via e a gente deixa de ver o que a gente precisava de ver. A exemplo de Adão e Eva, felizes no paraíso, o paraíso onde o Senhor passeava na brisa da tarde todos os dias. O Senhor passeava, ele sentia os passos do Senhor, passeando na brisa da tarde no jardim do Éden.
E é interessante a delícia de sentir os passos do Senhor. Mas ali que tudo Deus criou para o homem que foi feito à imagem e à semelhança de Deus, mas Deus entendeu que o homem não estava completo, ele estava triste. Deus que quis o homem por inteiro, criado à imagem e à semelhança dele, ele falou, sei, esse homem está triste com tudo que eu fiz para ele, eu vou criar para ele uma companheira, vai ter jeito, esse homem vai ficar feliz na totalidade. Diz a palavra que ele deu um sono profundo para o homem e foi retirado do lado do homem a costela e fez a companheira e colocou ali. Que o homem chega a dizer, feliz da vida, agora sim, que beleza, agora eu estou feito, né? É carne da minha carne e ossos dos meus ossos. É alguém que fala a minha língua, que me compreende, é companheira, que maravilha. E o homem podia fazer de tudo. Falou, olha Adão, mas desse fruto aqui vocês não comem não? Quer dizer, existe um limite na nossa vida. Todos têm que ter limite. Aquilo que não tem limite prejudica. Tem que ter limite na vida de todo filho de Deus. O animal, quando não tem limite para ele, a vaca tem que sacrificar. Quando ela não tem limite para ela, que ela passa a seca, vai para o pasto do outro, e assim o cachorro. Aquilo que está fora do limite tem que dar um jeito. E da nossa parte de filhos de Deus, quando a gente passa dos limites, a gente paga um preço alto. E eu acredito que vocês já viveram isso. Você já viveu isso, Tiago? De passar dos limites, a gente paga um preço que dói no coração, né? Nem sempre tem com quem a gente fala. Quando a gente encontra o padre para a gente derramar o coração, graças a Deus, mas nem sempre a gente consegue tão rapidamente. Mas o que passa dos limites, a gente paga e é caro. Aí diz assim que eles foram lá e comeram do fruto proibido. Quando desobedeceram a Deus, que Deus veio passear na brisa da tarde, e isso é na oração. Na intimidade com Deus, Ele passeia no jardim do meu coração. Os passos do Senhor no seu e no meu coração. Quando eles escutaram aquela delícia dos passos do Senhor, olharam para eles e sentiram que estavam sem culpa. Eram vestidos e revestidos unicamente da graça de Deus. Não tinha malícia, não tinha a impureza. Rumaram, teceram de folhas, de galhos, de tudo e cobriram o corpo. E aí o Senhor pergunta, chama Adão, Adão, onde estás? Como Deus conta conosco com a parte que é você e eu que tem que ser feito. Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, lógico que ele sabia onde estava Adão, mas ele precisava, ele quis ouvir da boca de Adão. Adão, onde estás? Estamos aqui, Senhor. Mas por que estão escondidos? É porque nós estamos sem roupa, nós estamos despidos. E a gente sem a graça de Deus é desse jeito. Desconfiado, com medo de quem fala, do que não fala, da avaliação do outro, se ele falou bem, se ele falou mal, a gente fica dependente do que o outro falou e do que o outro não falou. E foi tudo porque desobedeceram Deus. E houve uma voz maliciosa ali, uma voz que diz, não, por que não? Mas que isso, por que não? Foi a serpente, não foi? Sugeriu e falou, não, por que não? Que isso? Foram lá e comeram. Aí Adão quis pôr a culpa na mulher, mas ele acabou culpando o próprio Deus. Falou, sabe, Senhor, foi a mulher que você colocou aqui do meu lado que me fez comer. Ele quis colocar a culpa em Deus. E quando a gente está em vida de pecado, fez alguma coisa errada, a gente acha mais fácil culpar alguém. Mas movidos, banhados, imprimidos, encharcados pelo Espírito de Deus, como eu vi experiências maravilhosas na música aqui, não adianta eu falar que foi culpa da Laíde, que foi culpa da Marine, não. Eu que fui lá com a minha própria vontade, ou com a minha própria bobagem, e fiz.
E eu vou ter que assumir, porque ficar jogando a culpa no outro não vai adiantar nada. E até hoje continua assim, a gente culpando um, culpando o outro. Quando não tem mais gente para culpar, nós culpamos o governo, nós culpamos os policiais, nós culpamos os políticos, a gente culpa o médico, a gente culpa o padre, a gente culpa a comunidade, o coordenador do grupo, a gente começa a culpar e a culpar. E eu mesma não estou propondo ficar livre das amarras do meu interior que o pecado faz, e assim eu fico preso e ainda fico impune, culpado aos outros. E eu vejo que o pecado, por atos, ele é tremendo, mas o pecado de omissão, às vezes ele é mais grave, porque aquilo que eu sei que é pecado, eu evito de fazer, mas esqueço que a minha omissão, a minha comodidade, a minha zona de conforto, eu deixo que as coisas da comunidade fiquem sem fazer, esqueço de olhar para o coração. A vida de pecado não me deixa entronizar na comunidade, eu vou esquivando, acho até que é coisa dos outros e nunca participo. Eu digo que o pecado ele é como cerca, ele cerca, ele impede, e nós somos convidados a ser ponte. Ponte liga, a ponte é passagem que liga. Quando tinha no Rio Paranaíba, de Lagamar para Pilar, tinha uma balsa lá, com uma grande dificuldade para o povo passar. Depois fez uma ponte, Pilar de Lagamar, tornou paróquia de Lagamar, comunidade de Lagamar. Porque a ponte liga, e o Pilar fica bem longe aqui de Patos, era a comunidade da paróquia da Catedral. Ponte é para ligar, e nós somos convidados a sermos ponte, e não cerca para dividir ninguém. E quando diz, e é Santo Agostinho que diz, que o pecado fere, o pecado machuca, o pecado, eu digo até mesmo que, quando ele é da impureza da carne, da tendência carnal, eu digo que Deus olha, ele tem compaixão, Deus olha com misericórdia, Deus olha e ele é misericórdia mesmo, a palavra é essa, que o pecado da carne, Jesus, ele compadece. E sabe por que ele compadece? Porque tem algo dentro de você e dentro de mim que é tão bom. Pelo batismo, você que é filho, amado, querido de Deus, e eu também, e a vida no Espírito, eu tenho o amor e a graça tão grande dentro de mim, isso aqui é tão grande, que mas de repente eu não dou conta de achar, de encontrar com a minha respiração, com Deus da vida, vivo que está em mim, aí eu vou para a periferia da carne e extinto o nosso corpo, tem? Porque se nós não tivesse instinto da carne, carnal, a gente estaria morto, caído numa cama, sem nada, sem desejo e sem nada. Nada nos atrai. Então faz parte a gente ter os instintos do corpo. Mas nem por isso precisa que eu peque com o corpo. A gente é tão perfeito, tão normal, que de repente a gente extravasa até demais em pensamento, sentimento, e vai dando corda a isso, e o corpo responde. Mas esse tipo de pecado, eu digo que Deus, ele compadece. Ele compadece do homem e perdoa. Mas aquele pecado de maldade do coração, de malícia, esse inflama a ira de Deus contra o homem. A gente começa a viver independente de Deus. Em vez de dependente dele, eu me torno independente. E a palavra de Deus diz, de Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21. Tiago, você está com a sua Bíblia aí? Proclama aqui na gatinha. Está até grifado aqui. Vou grifar. Capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho,
a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Repete, Tiago. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tiago, você vai ler para repetir, para nós repetir com você os versículos, né? Vamos lá. Ela dará... Vou esperar ele ler, porque não é todo mundo que está com Bíblia, e nós vamos repetir para esse negócio ficar muito imprimido no nosso coração. Ela dará à luz um filho, Ela dará À luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que maravilha, hein, Tiago? Nós podemos até aplaudir essa palavra. Tiago, Que amém, aqui. é interessante que então já foi predestinado, pode ficar, que já a Virgem Maria, ela é a Virgem. Ela ia dar à luz um filho, que é Jesus, e ele viria salvando o homem de todo o pecado. Porque o homem havia sido privado da salvação, não tinha jeito, não tinha conserto para a vida do homem. O homem era vendido ao pecado antes de Jesus Cristo, não tinha jeito. E quem tem mais costume com a palavra, e vocês do grupo, com a graça de Deus, tem a oportunidade também da evangelização, matavam, era uma matança tremenda, a guerra dos israelitas, que vinha contra os israelitas, que eram poucos, o povo de Deus, que somos nós, e quem vinha guerreando, os amalexitas, por exemplo, um povo potente, poderoso demais, e tinha arma demais, e o povo de Deus tão frágil. Chegou a hora que a matança do povo de Deus era tamanha, que chegou a hora que Ezequiel profere aquele oráculo em nome do Senhor, que o Senhor mandou que ele proferisse. Porque já havia morrido tanta gente, Ezequiel, ele retratava a pessoa de Jesus Cristo já, e salvando o povo vendido ao pecado. Deus fala com ele assim: Ezequiel, vai em tal lugar, e você vai proferir um oráculo, e vai chamar aqueles ossos à vida. Vai lá chamar aqueles ossos à vida. Ali tinha osso naqueles lugares de guerra, tanto osso de gente velho, de gente novo, de criança, de todo jeito. Ezequiel chegou e olhou. Ezequiel é você e eu, que os profetas de hoje somos nós. Então não podemos ficar pegados só lá do Ezequiel, não. Eu sou profetisa de hoje, você também é, você é profeta de hoje. Ezequiel ficou louco, porque ele sabia que Deus fazia, ele sabe que Deus faz, ele sabia que Deus fazia. Ele falou: meu Deus, eu preciso de Espírito Santo demais aqui para ele fazer uma coisa dessa. Ele olhou para aquela realidade e falou: vem Espírito de Deus, dos quatro cantos do céu, vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus. E o Espírito de Deus realmente veio, o fogo do céu. Veio operar esse oráculo, veio operar esse milagre. Ele escutou barulho, que a palavra diz que houve muito barulho, porque osso saía do seu lugar, osso de gente velha, osso de gente novo, osso de criança encontra osso com osso, e era aquela rangideira e batida de osso, e os corpos ficaram formados. Aqueles ossos já juntaram, o que era de criança virou que foi feito criança, jovem, adulto, idoso, foi feita uma nação ali, mas morta. E ali foi criando carne, veia, o que é de nervo também, musculatura e pele, ficou prontinho. Mas faltava alguma coisa. Ezequiel de novo chama pelo Senhor, que viesse com o Espírito Santo de Deus e soprasse vida. E Deus veio e soprou nas narinas daquele povo, onde estava pronto, e levantou um exército de Deus dos ossos ressequidos. E eu digo assim, que nós saindo da vida de pecado e tomando Jesus Salvador, nós também saímos desses ossos ressequidos. Nós saímos da vida morta e assumimos a vida em Deus, com alegria, com vontade de viver, com desejo de cumprir uma
uma missão de permanecer em Deus. Porque estar com Deus hoje é maravilhoso, mas permanecer não é a mesma coisa. Deus tem me dado essa graça de permanecer em Deus. Tem muitos dias que eu estou na caminhada. E o dia que eu estou na caminhada, na renovação carismática, quase que no início da renovação realmente. Porque foi a primeira experiência de oração nas comunidades, que foi no Pilar. O Clênio foi ali, o Sr. Gerson ainda não estava, ele veio um pouco depois. Seu Gerson entrou um pouquinho depois e o Clênio estava com a Ladita, estava com a Eva, estava com o Lomar, estava com uma turminha, quando eu pode me lembrar, mas era maravilhoso. E o Clênio colocou a Bíblia na mão de todo mundo, emprestou a Bíblia. Os textos que eu aprendi ali, eu tenho eles na mente e no meu coração até hoje, porque fiquei encantada, inclusive, que Mateus 16, que mostra que aquele que crê em Jesus, pode pôr a mão no doente e Jesus cura. Era para mim, a descoberta foi maravilhosa. Eu posso fazer isso e você também pode. Em nome do Senhor, ame e clama pelo irmão em nome de Jesus, para você ver o que acontece. Ele realmente faz. E naquele encontro, então, foi uma experiência maravilhosa com amor, com o Espírito Santo, que eu abracei essa bondade que era para mim também, era para os outros, mas era para mim também. E lá também falou sobre a vida de pecado. Eu não sabia direito o que era pecado, mas eu não quero esse pecado. Eu quero Jesus, eu quero a salvação, eu quero Jesus. E que vontade de saber o que é pecado, o que não é pecado, como é que agrada a Deus e como é que não agrada, porque eu quero agradar a Deus, como os profetas que anunciou aqui, que tem um coração segundo o coração de Deus. Eu também quero. E ali foi apresentado assim, que o pecado tem 7 pecados capitais. Eu digo que o Senhor me deu essa graça de permanecer. Estou dizendo de algo que sei até hoje, que aprendi naquela experiência de oração, que a Betânia tinha 8 meses de idade, a Betânia fez 40 anos. Então tem muitos dias que eu estou na caminhada. E ali eu aprendi um monte de coisa assim, pouca coisa que guardei na minha alma e tenho tido a graça de viver no coração para derramar no coração do meu irmão também. E o Senhor tem me honrado. Quando ele apresentou o que era pecados capitais. Pecados capitais, a igreja mostra que aquilo que vai contra, como se fossem 2 leis, a divina e a da impureza. Aí é uma lei da impureza que fere a lei divina. E os pecados capitais, quem lembra alguns dos pecados capitais? Podem dizer. Preguiça. Avareza. Capaz que eles já saiu tudo, né? Não contei Eu ainda quis não. enumerar eles aqui, mas eu acho que já falaram em todas. Então, pecados capitais são aqueles que encabeçam os pecados, que aí vai tendo ramificação, né? Vai encabeça e vai ramificando, tanta pecadinho, tanta coisa. Vocês aqui tudo já devem ter ouvido que o pecado tem um poder tremendo de deixar a gente anestesiado. E fica mesmo, que eu falei que Adão e Eva, eles nem sabiam que precisavam de roupa, a vestimenta da graça bastava. Aí naquela hora eles viram que estava sem essa roupa e não lembrou da vestimenta da graça maravilhosa que sustentava, que eles não tinham preocupação, não tinha nada, livres. Aí depois do pecado o Senhor falou, bom, tá ótimo, vocês são perdoados, mas sabe o que vai acontecer daqui para frente? A mulher vai ter a dor do parto como consequência. E o homem, ele vai ter que viver do suor do seu rosto. Que o provedor da casa, da família, é o marido, é o homem. Não é a mulher. A mulher, ela é submissa, quer dizer, a primeira missão é do marido, é do esposo. O homem é que é o provedor. Por isso o Senhor falou que ele vai trabalhar e viver do suor do seu rosto, formando uma família, que ele estava falando com Adão e Eva, a função do homem e a função da mulher. Mas aí então, falando das 2 leis, a pecaminosa e a lei divina. E aqui é pecaminosa, então, a avareza, que é o primeiro, coloquei meio que em ordem aqui. A
avareza é colocado como apego. E no que foi colocado é apego a dinheiro mesmo, a coisas, a bens materiais, aquele apego que tira Deus do primeiro lugar. Porque o dinheiro que é bênção, que é maravilhoso, viver sem dinheiro é que Deus me livre, tanto que é difícil, não tem jeito. Quando está sem trabalho, quando não tem dinheiro, fica aqui aquele negócio desconcertante, não tem jeito, a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro, né? Mas enquanto avareza, apego é aquilo que é acúmulo e que a gente apega e esquece do outro, que o outro tem sentimento, que o outro tem necessidade, que ele tem sangue, que ele tem dor, que ele tem sentimento, que ele tem necessidade igual a mim também. Eu esqueço que o outro é irmão, um coração avarento. Está na área do apego. A luxúria é a valorização do que eu falei antes, do instinto do corpo que leva ao ato sexual desregrado. Porque a sexualidade é de Deus e abençoada. E o homem, ele é sexual do fio de cabelo à planta dos pés. A mulher é sexual do fio de cabelo à planta dos pés. Vocês olham para a Marília e vê que ela é mulher. Ela é sexual do fio de cabelo à planta dos pés. O homem também. A gente vive a sexualidade no meio de todo mundo. A mulher é mulher em todo lugar. O homem é homem em todo lugar. Agora o ato é outra coisa. Então a luxúria cai no desregramento do ato sexual. Ele fica impuro e leva o homem a ficar escravo daquele ato e ele não dá conta mais de depender de Deus. O homem que eu estou dizendo é uma pessoa humana, a mulher também. E eu devo, para a minha vida, para me ser feliz, eu devo ter primeiro Deus no coração e saber que tudo no meu corpo é de Deus, a pele do meu rosto, o meu tudo, e os órgãos também, tudo é de Deus. A gente não precisa pôr maldade nisso. Foi feito para a procriação, é um prazer, é de Deus. João Paulo II chamou de família santuário da vida, e a cama do casal, a mesa do altar, onde comungam um ao outro. O duro calor do sol, do trabalho, da luta, onde dormem junto, acaricia e chega muitos no ato sexual, que é puro, não é impuro. Agora, o instinto do corpo leva para a periferia, como eu falei antes, que eu abro mão do que é grandioso e puro da minha alma e quero me realizar com o que o corpo pede. Por isso que Deus compadece, porque eu tenho algo maior ainda na minha alma. Ele, então, compadece. Esse é o segundo pecado dos pecados capitais. E a ira é raiva mesmo. Ira vem de raiva, e a raiva é daquilo que a gente fica magoado, que eu falei na música, é mancha, fica manchado e vai atraindo tudo que é coisa negativa para dentro da gente. A gente começa a achar que o outro está com inveja, que o outro está assim, mas sabe o que foi? É que aquele outro tem inveja demais de mim. Mas e aquele trem lá, sabe? É por isso, porque tem uma mágoazinha aqui corroendo e sugando, absorvendo tudo que é negativo para dentro de mim. E na verdade, quem vive e reina no meu coração é a vida, é o Senhor, é a paz, é o amor, é o autor da vida. Seu coração é sacrário vivo de Deus. Que o Senhor nos liberte da ira, que pode nos levar a consequências graves, até de ficar no pecado e apartar da graça de Deus. O pecado aparta, vira cerca a gente da graça de Deus. A soberba é engraçado. Eu cresci vendo a minha mãe, minhas tias, falando assim, mas fulana é soberba. Quem já escutou falar isso? Tinha mulher soberba aquela. Mas porque não tem a soberba que vai ver isso aqui, isso, Deus. Uma pessoa soberba. O que será isso, né? Então eu tive vontade de descobrir essas coisas uma por uma, que é o significado de uma com a outra. A soberba é a famosa arrogância. Quando eu fico soberba, eu fico prepotente, orgulhosa, arrogante, visto de máscara de gente feliz e de poder. Mais ou menos assim, Tiago? É mais ou menos isso? É, né? Soberba, então, que gente soberba, né? Então soberba é arrogância.
E ser orgulhoso e arrogante é facinho. Agora, ser humilde, simples e pequeno, que é o bom, esse não é tão fácil, não. A maravilha da nossa vida é quando eu sou batizado com a inteligência humilde. Essa que é maravilhosa, a inteligência humilde. Mas a soberba, que torna isso arrogante, orgulhoso, prepotente. E a humildade é maravilhosa. Jesus chega a dizer: vinde a mim que sou manso e humilde de coração. Se Ele, que é o Senhor de todas as coisas, vem que eu sou humilde de coração, experimente isso aqui que você não vai querer outra coisa mais não. Faça essa experiência. E a vaidade, ela é de vaidade mesmo. Cai dentro da corpolatria. Mas, na verdade, a vaidade, a gente é vaidoso com tantas coisas, inclusive dentro da igreja. Dentro da igreja a gente fica vaidoso. A gente fica vaidoso, dono do cargo, mandão, né? Aquela coisa assim, melhor que os outros. A dona da liturgia, o dono mais não sei o quê, o dono do grupo. É um perigo a gente ficar vaidoso com o que é de Deus, nem meu é. Estou com a oportunidade de servir, é de Deus, não é meu não. Eu corro risco de ficar vaidosa com algo que eu estou tendo a oportunidade aqui hoje. Não sei nem se eu chego ali fora e Deus já perde a minha vida. É do Senhor e eu quero chegar diante dele, você também, e poder dizer aqui: Senhor, a vida que me confiastes, tive a oportunidade de fazer o bem com ela. Eu lutei, o Senhor me deu grandes oportunidades. Obrigada, Senhor. Eu não quero passar pela vergonha e falar: Senhor, aqui o talento, o Senhor sabe que o Senhor é muito rigoroso. Eu nem tive coragem, está aqui do jeitinho que o Senhor me deu. Fiz nada não, sabe por que o Senhor toma aqui? Serve ingrato, vai lá pro fogo da gente, preguiçoso. Você não fez, foi nada. Então essa vida que eu vivo e que você vive, nós não ganhamos ela para ser peso nem feito nessa terra, não. É porque o Senhor tem plano e missão para nós nessa terra e nós temos a oportunidade, as mãos também para servir. E aquilo que eu faço com as mãos é maravilhoso, é uma oportunidade, eu digo que é até uma terapia, mas aquilo que eu faço com o coração é uma grande alegria. Eu acho isso tão bonito que se vocês têm uma tia palma. Agora vamos para a preguiça. A preguiça é tremenda. A preguiça do trabalho é triste. A gente fica imobilizado, a gente quer fazer e a gente não faz, e aquela coisa, a gente descansa e tem que descansar mais, descansar mais, descansar mais, e o corpo pede isso. Por isso precisamos da vida mergulhada em Deus, senão a gente entrega ao cansaço, ao mal-estar, à indisposição, entrega a preguiça e a gente não vai para o céu. Tem uma musiquinha que disse: a formiguinha corta a folha e carrega. Quem conhece a música? Eu conheço. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Deus não quer preguiçoso a sua obra, porque senão a gente sobra. Porque senão a gente sobra. Deus, então a gente é preguiçoso na obra dele, a gente vai ficando para trás e não vai fazer nada. A preguiça também, ela é preguiça no trabalho. O homem preguiçoso, ele não vai prover nada, e nem a mulher dentro da casa. E assim vira aquela desordem na casa. Mas ela existe, então, a preguiça espiritual, que a gente tem preguiça de ir à missa, tem preguiça de comprometer com o grupo de oração, com a comunidade, com a família, com o irmão, e a preguiça da oração. Aí a gente não jejuma, a gente não reza, o joelho da gente fica lisinho, não caleja ele de jeito nenhum. E a oração é para me conseguir dobrar minha natureza e para me permanecer em Deus. A oração não é para que Deus tenha que fazer o que eu quero, não. Deus não é obrigado aos meus caprichos, não. A minha oração é para mim aprender a fazer o que Deus quer. Porque o que Deus quer é que é bom para mim e que é bom para você. A oração é para mim permanecer em Deus, desafiar a minha natureza preguiçosa e permanecer em Deus. Para mim não me dar o luxo de ficar
cedendo aos meus caprichos, mas para me ter uma vida mergulhada em Deus. Que o Senhor nos liberte de toda a preguiça espiritual, de todo desânimo e de todo abatimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. E o pecado capital, então, ele vai contra as leis divinas. Então, o que vai contra a lei divina, eu vou cedendo e vou arrumando tudo que é tipo de pecado e de impureza. Que se a gente for desmiuçar pecado, que vai ficar o tempo inteiro aqui falando de pecado e já chega, não quer falar de pecado mais não. Eu quero falar de Jesus Salvador. Chega e disse, nós já vamos rezar. Então, esse pecado, ele escraviza o homem. E escraviza tanto, como eu falei, aí a gente não enxerga, a gente não escuta, a gente não sente, ele deixa a gente inerte, paralisado. E a gente vence ele na confissão, e a gente vence esse pecado com o nosso querer. Porque se eu não tiver vontade de ficar livre, não adianta também eu confessar. E às vezes a gente vai lá e toma tempo do padre até mesmo e não confessa o pecado. Fica coçando pecado, justificando pecado, e pecado não precisa justificar, porque pecado é pecado. Não adianta nada eu justificar pecado. Então tem os pecados veniais, pecados capitais, que eu tenho o pecado da origem, que nós já nascemos com ele, ficamos livres dele no batismo. E os pecados veniais, que são os corriqueiros, e o pecado capital. Tem o pecado mortal, mundaréu de pecado, que Deus me livre. Isso foi não sei qual é o pecado. Nossa. Aí o pecado mortal é aquele que eu sei que é pecado e vou lá e faço. Esse que é pecado mortal, ele gera morte dentro de mim. Fica anestesiado, porque eu não sinto mais nada. E tem o pecado contra o Espírito Santo, que é aquele que eu coloco o pecado maior que a graça de Deus. Aí Deus já me perdoou, mas eu não me perdoo. Um dos casos que vira pecado contra o Espírito Santo é quando a mulher, por apuro, por tantos motivos, por medo, por tanta coisa, ela cometeu um aborto, ela provocou um aborto. Eu lembrei, foi desse, eu vou falar desse. Ela provocou um aborto. Aí se a Raquel tivesse provocado um aborto, aí ela é muito fraca. A hora que ela foi provocar, não sabia que era tão fraca. Ela queria romper com a gravidez. Passou dali, ela lembrou que ela matou. Aí a Raquel, quando ela lembra que matou, ela fala, meu Deus do céu, esse trem não tem jeito. Isso não tem conserto, e a gente desespera, e não é Deus que dá as costas para mim, não. Eu dou as costas para Deus. Eu coloco esse pecado maior que Deus, maior do que o perdão, maior do que tudo, e não dou conta de aceitar o perdão de Deus, que me lava, que me banha, que me purifica. E se eu não lutar para perdoar a mim mesma, eu morro com esse pecado, e Deus está falando, Raquel, entra, eu mereci isso aqui por você. Jesus está dizendo, eu paguei por você, aqui seu lugar, Raquel, eu conquistei para você desde toda a eternidade. Não, Senhor, eu não dou conta, eu não tenho coragem, eu não mereço. E eu sou salva, não é por merecimento meu mesmo, não. Eu não mereço. Fomos privados da salvação. E nós tivemos a graça que o Pai, entendendo, o Pai que é rico em misericórdia, Ele deu Jesus, porque não é mérito nosso, não, é puro dom de Deus. Jesus é a salvação, Ele é o Salvador. Nós não somos merecedores, mas Ele mereceu por mim. Aí a hora que eu aceito que o Calvário, que a cruz, que a paixão, que o sangue, que toda a humilhação, o massacre, foi tudo por mim. Quando eu aceito, aí sim, eu aceitei Jesus. Eu aceitei o Salvador, eu aceitei a salvação. Mas quando eu olho para aquele massacre da Semana Santa, que eu vejo um pouquinho, eu até viro o rosto, que a palavra fala, que os que olhavam viravam o rosto. Nossa, não aguento, santo Deus. E foi por mim. E quando eu aceito, quando eu olho e aceito, eu dizer, Senhor, piedade e misericórdia. Eu não mereço mesmo. Eu não sou merecedor. Aí eu tenho a vontade e o desejo de pedir perdão, porque não sou realmente merecedora. Não sou digna, mas o Senhor mereceu por mim e eu aceito. Sou tão importante que não sou merecedora, mas Ele mereceu por mim, Ele pagou na cruz, e a hora que eu chegar na última hora, ainda que o Satanás aparecer ali para dizer, sabe o que a Raquel fez? Ela fez isso, ela fez isso, ela fez isso, e eu vi, eu estava junto. Nossa Senhora, como advogada, vai entrar com São Miguel Arcanjo, advogando, e Jesus vai dizer, sim, mas o sangue que eu derramei foi para isso, ela está livre. Eu paguei por ela.
fico sem Nossa Senhora. Por isso que eu não fico sem São Miguel Arcanjo. Por isso que eu não fico sem o Senhor. Tiago, vem proclamar a palavra para nós. O Tiago é o mensageiro das boas notícias. Esse profeta de Deus, ele vem trazer a solução aqui para fechar, né, Tiago? Vamos lá, né? Vamos lá. Mateus, Cartas aos Efésios, capítulo 1, versículo 8. É o versículo 2, Tiago. Efésios o quê? 8 e 9. Efésios o quê? Qual capítulo? 2, capítulo 2, né? 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Pode falar a página? 1499 a página. Na Bíblia Ave Maria. Isso. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Ah, parei, Tiago. É gratuitamente que fosse salvo mediante a fé. Gratuitamente. Quer dizer, não é por merecimentos meus, não. É gratuitamente. Por isso que eu aceito o sacrifício de Jesus por mim. Não é porque eu mereci, não. Eu fazer o bem é fazer minha parte. É o mínimo. Eu devo fazer minha parte. Mas o Senhor já mereceu e pagou por minha salvação. Ele, para me criar, ele não precisou de mim, ele me criou sem mim. Para ele te criar, Simone, ele não precisou de você. Ele pensou em você, projetou você no coração dele, usou do seu pai e da sua mãe e te trouxe ao mundo. Mas para te salvar, ele não quis te salvar sem você. Ele quis te salvar. Ele pagou por você. E aí então, não é? Como é que é mesmo, Tiago? Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. É de graça, mediante a minha fé. Por isso, crê em Jesus. Alimente a sua fé. Crê nele. Isso é mediante a fé. O que mais, Tiago? Isto não provém de vossos méritos. Ah, Tiago, então não é porque eu mereço, não? Você também merece isso, não? Ninguém de nós somos merecedores. Mas Jesus mereceu por você e por mim. Mereceu por você e por mim lá na cruz. Ele ficou bonitinho daquele jeitão. O corpo dele ficou triturado, moído. Virou trigo moído, que virou hóstia santa nos nossos altares. O coração, a uva pisada no lagar, que virou o vinho santo dos nossos altares. Repete o que você leu, Tiago. Isto não provém de vossos méritos. Diga o seu nome, Raquel. Laíde. Isso não é merecimento seu. Isso não é merecimento. Não é por mérito seu, não, Raquel. Não é por mérito seu, não, Mas por Laíde. quê, Tiago? Mas é puro dom de Deus. Ah, então vamos repetir. Raquel, Laíde. isso não é merecimento seu, não. Isso não é merecimento seu, Isso não. é puro dom de Deus. Isso é puro dom de Quero ouvir Deus. isso bem bonito. Isso é puro dom de Deus. Como isso vai falar isso mais bonito? Isso é puro dom de Deus. Cadê a mão? Isso é puro dom de Deus. Aí vira pra lá pro povo ver. Pra nós ver o povo fazer isso. Oh. Isso não provém dos nossos méritos, mas isso é puro dom de Deus. Oh, glória. Vamos ver. Assim vai estar mais lindo aqui. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Ah, Tiago, senão ia falar assim, sabe o quê? É porque tem 40 anos que eu tô pelejando com isso. É porque eu também já escuchei, mas eu sei, não tem nada. Então não é para ninguém se gloriar, vangloriar. Não. Quem fez muito e quem fez pouco e que quer participar e que quer o céu é para todos. Jesus mereceu para todos. Estou tendo a oportunidade de estar servindo, que eu já tenho lucro demais da conta em todo esse tempo. Mas não significa que é porque eu fiz mais, não. Isso é puro dom de Deus e é para ninguém vangloriar. Por quê, Tiago? Porque não provém das obras. Ah, sim, é puro dom de Deus. Te convido a colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor Jesus, nesta noite, nesta quinta-feira, Segunda. Hoje é segunda? Nesta segunda-feira,
fere. que o pecado O pecado machuca. Por isso, Senhor, eu não quero pecado. Eu quero Jesus. Eu quero a salvação. Eu quero o bálsamo. Eu quero o teu sangue. Que cura a minha cabeça. Porque o homem, Senhor, ele é inclinado ao pecado. Mas o Senhor é inclinado a perdoar. Banha-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Eu quero experimentar. Ficar livre. Não preso ao pecado. E as suas consequências. Mas eu venho experimentar o Jesus Salvador. Que não é por mérito meu. Mas é puro dom de Deus. Eu não sou merecedora. Mas o Senhor mereceu por mim. Por isso, Senhor, eu quero exaltar. Eu quero louvar. Eu quero bendizer a Jesus Salvador. Que louvor maravilhoso aqui. Todo esse povo dando um grande louvor que tudo mereceu individualmente por cada um de nós, pessoalmente, na sua individualidade, o Senhor fez por você e por mim também. Vamos ficar de pé para um louvor, uma música que a gente louva e exalta o Senhor. Louvado seja meu Senhor, 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 louvado seja meu Senhor. Louvado seja meu Senhor, louvado seja por nós, pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento, pela água e pelo fogo. Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor. Louvado seja meu Senhor, louvado seja o que dá sentido à vida é amar-te e louvar-te, para que a nossa vida seja sempre uma canção. Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja louva o Senhor com meu coração, meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor. Amém. Amor no coração. Nossa Senhora, Nossa Senhora, da salvação. Mãe da A salvação, senhora que recebeu de Deus a Senhora que recebeu de o Deus poder e a missão o poder e a missão para destruir o mal. para destruir o A mal. senhora é a minha advogada. A Senhora é a minha Que nunca advogada perdeu uma causa. e nunca perdeu uma Vinde causa. advogar em meu favor. Vinde advogar em meu Em favor, favor da minha família. em favor da minha Da família, causa a qual eu estou vivendo. da causa a qual eu estou Do vivendo, meu trabalho. do meu trabalho, Da minha missão. da minha missão. Vinde, ó Mãe. Vinde, ó Mãe, Designai anjos designai anjos para combater em meu favor. para combater em meu favor. Vinde, São Miguel. Vinde, São Miguel, Gabriel. São E Gabriel, São Rafael. São Rafael, E defendei-nos neste e combate. defendei-nos neste Vinde, combate. ó Mãe amada. Vinde, ó Mãe Não modeste
casa, mãe. Visita minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha família. Entra na minha Entra, família. mãe. Entra Naquela realidade. naquela realidade. Pensa a realidade que você mais gostaria que a Nossa Senhora visitasse. Entra, mãe. Entra na minha casa. Onde a senhora entra com Jesus. Entra na minha vida. Pode mexer com as minhas estruturas. Pode ir sarando as feridas. Mãe, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, somente ao céu. Porque se eu amo ao céu, eu vou amar tudo que eu devo amar e caminhar no caminho certo. Porque tu és o meu bem maior. Faça um milagre em mim. E eu desejo esse milagre nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora. Diga, eu te assumo, mãe. Eu te assumo, No mãe, meu coração, no meu na coração, minha vida, na minha vida. segura na minha mão. Segura na minha mão. Ampare a minha família. Ampara a A minha senhora que família. fez o primeiro grupo de oração A senhora que fez o primeiro grupo de no oração cenáculo. no Senado. Ali foi o primeiro Pentecostes. Ali foi o primeiro Pentecostes. Hoje o Pentecostes é aqui nesta sala. Hoje o Pentecostes é aqui nesta E no sala. meu coração. E no meu A coração. Virgem Santíssima. A Virgem A Rainha Santíssima, do céu e da terra. Rainha do céu e da terra. Com a milícia dos anjos. Com a milícia dos Com a anjos. plenitude do Espírito Santo. Com a plenitude do Espírito Santo. Sela-me com Cela as vossas lágrimas de sangue. com as vossas Tua lágrimas de graça. sangue. Tua Pegue graça. a sua mão esquerda e diga, Mãe amada. Mãe amada. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Pelas tuas Jesus. mãos santas. Pelas suas mãos Por São santas. Miguel Arcanjo. Por São Miguel Pelo Arcanjo. sangue de Jesus. Pelo sangue de Eu Jesus. declaro Eu que declaro toda enfermidade falsa que toda enfermidade falsa saia do meu corpo. saia do meu O corpo. pecado O pecado saia da minha mente. saia da minha A mente. impureza A impureza saia do meu coração. saia do meu A coração. enfermidade A enfermidade saia da minha vida. saia da Saia minha da minha vida. casa. Saia da minha casa. família. Saia da minha A família. confusão. A confusão. Saia do meu trabalho. Saia da minha vida religiosa. Saia da minha vida religiosa. Toda a confusão. Toda Saia da minha missão. saia da minha Porque missão. eu quero ter a alegria Porque eu quero ter a alegria de caminhar de caminhar nas pegadas do meu Senhor. nas pegadas do meu Senhor. Guiado pela mão de Nossa Senhora. Guiada pela mão de nosso Assistida pelos anjos e os santos. e assistida pelos anjos e pelos São santos. Miguel Arcanjo, São Miguel rogai Arcanjo, por nós rogai por e nós defendei-nos no combate. e defendei-nos no combate. Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Rosário, cubra-me cubra-me com teu manto com teu e manto, com teu santo com rosário. teu santo Em nome rosário. do Pai, Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. A Jesus, ao céu presente, em louvor, podemos bater palmas. O pecado vai ter que sair, na minha vida ele não vai ficar. O pecado vai ter que sair, na minha vida ele não vai sair. Sai, 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 pecado, aqui não é seu lugar. Sai, 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 pecado, aqui não é seu lugar. O pecado vai ter que sair, na minha vida ele não vai ficar. O pecado vai ter que sair, na minha vida ele não vai ficar. Sai, 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 pecado, aqui não é seu lugar. Sai, 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 pecado, aqui não é seu lugar. Pode sair, né? Quem? A tristeza, né? É verdade. Tristeza vai ter que sair, na minha vida ela não vai ficar. A tristeza vai ter que sair, na minha vida ela não vai ficar. Sai, 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 tristeza aqui não é seu lugar. Sai, 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 tristeza aqui não é seu lugar. O medo, acho que pode ir embora também, vocês acham? Aí.
jeito na minha vida.